Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na nossa aula passada, uma atividade sobre introdução dos números decimais, os seus estudos, tanto na parte de suas representações, falando em forma de fração e também como em desenho, assim como também a sua leitura por extenso, leitura e escrita por extenso. Então, peço que vocês localizem sua atividade agora no seu caderno, né? E que você também possa localizar através do seu livro, para que você consiga acompanhar de maneira mais eficaz. Então é isso, pessoal. Preparem-se para a gente dar início à nossa correção nessa videoaula de hoje. Iniciando com a correção da questão de número 1, que dizia o seguinte: escreva a fração decimal e o número decimal que representam a parte pintada de verde em cada figura. Então, aqui, para cada item da primeira questão, para o item A, B e C, para cada um deles, a gente vai ter que responder duas coisas básicas, pessoal. É a fração decimal e o número decimal que representam a parte pintada de verde em cada uma dessas figuras dos itens A, B e C. Então vamos aqui na ordem, corrigindo, resolvendo primeiro aqui o item A, tá bom? No item A, vocês vão perceber aqui, pessoal, que a gente só tem duas partes pintadas. Então o nosso numerador da nossa fração vai ser 2. Ok? Isso, pessoal, eu não vou me deter muito a detalhar essa explicação, porque essa representação de frações a gente já estudou aí em aulas anteriores, tá bom? Então, tem aqui duas partes pintadas de verde, e como a questão pede essa representação em relação à parte pintada de verde, o nosso numerador fica 2, já que a gente tem duas partes do todo pintadas de verde, tá bom? Então, vamos lá, o numerador 2. Sobre quem? Sobre a quantidade de partes em que a figura foi dividida, tá bom? Esse todo aqui foi dividido em quantas partes? Ele foi dividido em 10 partes. Se vocês contarem aí, vocês vão encontrar 10 partes, tá bom, galerinha? Então, fica aqui 2 sobre 10. 2 sobre 10. Esse 2 sobre 10 é a representação na forma de fração decimal, digamos assim. Na forma de fração, como vocês conhecem popularmente falando. E aí a questão, o que é que a gente representa? Também em forma de número decimal. Como, professor, esse número decimal? Número decimal, pessoal, seria além daquele número com vírgula, naquele número quebrado, como vocês conhecem popularmente falando, tá bom? E aí vocês teriam que transformar esses 2 décimos em número decimal. 2 décimos em número decimal, vocês vão ter que prestar atenção na seguinte situação. Ora, 2 décimos em número decimal vai ser igual. O denominador aqui quem é? O nosso denominador aqui, ó, vocês podem perceber que é 10. Toda vez que o denominador de uma fração for 10 e você vai transformar essa fração em número decimal, o que é que vai acontecer? Você vai deixar uma casinha, uma ordem após a vírgula. Nesse caso, como a gente só tem o 2 aqui no numerador, vai ser esse 2 que vai ficar sozinho depois da vírgula. Professor, e antes da vírgula? Antes da vírgula, quando a gente não tem a opção de número, a gente vai colocar o zero. Nesse caso aqui vai ficar 0,2, como vocês já podem acompanhar aqui. Tranquilo, galera? Professor, sempre assim? Sempre. Sempre que vocês tiverem um 10, um denominador de uma fração e vai querer transformar essa fração em número decimal, número com vírgula, vocês vão colocar ali uma casinha após a vírgula, somente uma, tá bom? Então vamos aqui para B, ó. Na B novamente, vamos primeiro ver a quantidade de partes que estão pintadas do todo de verde, né? No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de verde. Então o nosso numerador vai ser 5. Sobre quanto, professor? Sobre a quantidade de partes em que o todo ele foi dividido, tá bom? No caso aqui, ó, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então o nosso denominador vai ser 10. Tranquilo, galera? Ok, continuando. Agora a gente vai transformar esses 5 décimos aqui, 5 sobre 10, em número decimal com vírgula, né? Aquele famoso número quebrado, que não é inteiro, tá bom, galerinha? Então vamos lá. Novamente, ó, denominador aqui é quanto? 10. Então vai ficar uma casinha, uma ordem após a vírgula. No caso aqui vai ser quem? Vai ser o numerador, que é só o 5. E antes, professor, antes da vírgula vai ficar quem? A gente completa com 0. No caso vai ficar 0,5. Continuando, vamos lá de C. Na C novamente, ó, quantidade de partes pintadas de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes pintadas de verde. De quantas para ser o nosso denominador? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então a gente tem aqui que esse todo ele foi dividido em 10 partes. Então a fração que representa ele é 6 décimos. Transformando em número com vírgula, número decimal, vamos lá, vamos colocar o quê? Ó? Tem 6 sobre 10. Denominador, observem, ó, 10. Então vai ficar uma ordem, uma casinha apenas após a vírgula. Nesse caso, como só temos um algarismo aqui, um número de um algarismo no numerador, que no caso é 6, ele fica após essa vírgula. E antes dela a gente coloca, completa com 0. Então fica aqui 0,6.
Ok, galerinha? Então aqui temos a correção da primeira questão. É somente isso. Vamos para a segunda. Observando as figuras da atividade anterior, escreva como se lê o número decimal que representa a parte pintada de verde da figura A, figura B e também da figura C, tá bom? Então, simplesmente a questão quer que a gente escreva aqui, né, como se lê, ou por extenso, como a gente faz a leitura, né, a escrita desse número aqui, por extenso falando, por exemplo, de 0,2. Claro que vocês não vão colocar 0,2. 0,2 a gente fala, né, 0,2 como uma maneira assim mais fácil, né, de citar ali aquele número representado, tá bom? Mas matematicamente falando, pessoal, esse número aqui, ó, da A que a gente encontrou, o 0,2, a gente lê ele da seguinte forma, ó, a gente lê como 2 décimos, tá bom? Por quê, professor? Porque a gente só tem aqui, ó, a gente não tem nenhum inteiro, o inteiro aqui é 0, então a gente não precisa colocar, já que a gente não tem nenhum, tá bom? E a gente só tem uma casinha, ó, presta atenção aqui, só o 2 após a vírgula, tá bom? Então, quando a gente só tem uma casinha, uma ordem após ali a vírgula, a gente vai dizer que é décimos. Se a gente tivesse duas, seria centésimos. Se a gente tivesse três, seria o quê? Milésimos. E assim sucessivamente, tá bom? Assim como vocês viram lá no nosso vídeo explicativo. Então, figura A gente vai colocar aqui 2 décimos. Na figura B, novamente, ó, apenas uma casinha, apenas uma ordem após a vírgula, sem nenhum inteiro. Então, a gente coloca o quê? Coloca 5 décimos. Tranquilo, galerinha? Vamos lá, continuando. Aqui na figura C, novamente, ó, apenas uma ordem, apenas uma casinha após a vírgula. Então, a gente já sabe que vai ser décimos. Mas quantos décimos? Vai ser apenas 6 décimos, já que a gente não tem aqui nenhum inteiro. Então, a gente coloca 6 décimos. Ok, galera? Então é isso. Correção aqui da primeira e da segunda questão feita. Parem o vídeo agora, nossa videoaula, e aí façam as correções, as alterações, se necessário, se vocês erraram, tá bom? E só depois disso que vocês continuam. Vamos agora, pessoal, corrigindo a próxima questão da nossa atividade, que era a questão de número 5, tá bom? A gente passei para vocês a questão de número 1, questão de número 2 e, na sequência, a questão de número 5, tá bom? Cuidado para não confundir aí. E dizer o seguinte, escreva utilizando algarismos. A questão quer que a gente escreva os números, né, utilizando os algarismos do sistema numérico, que vocês já conhecem. Vamos lá. Item A, 23 inteiros e 2 décimos. Vou repetir. Item A, 23 inteiros e 2 décimos. Como a questão, pessoal, traz essa importante palavra, ó, inteiros, isso quer dizer que esses inteiros, pessoal, toda vida eles vão ficar antes da vírgula. Prestem bem atenção. O que vem citado ali, acompanhado da palavra inteiros, isso dá a ideia que vai ficar antes da vírgula. Aquela representação em algarismos, em números, vai ficar antes da vírgula. E, no caso, se vier décimos, centésimos e milésimos, fica ali após a nossa vírgula, tá bom? Então, vamos lá, vamos destrinchar aqui essa situação aqui do item A. 23 inteiros, então vai ficar 23 antes da vírgula. Tranquilo? E 2 décimos. 2 décimos, isso quer dizer que vai ter apenas uma casinha após a vírgula, já que se trata de décimos, tá bom? Quem vai ser esse número que vai representar essa casa? Vai ser o 2, já que a questão fala que é 2 décimos. Então, aqui o número ficaria 23,2. 23 inteiros e 2 décimos. Tranquilo, galera? Vamos lá, continuando. B. 5 inteiros e 4 décimos. Ó, 5 inteiros. Então, quem vai ficar antes da vírgula é o 5. E 4 décimos. Quem vai ficar depois da vírgula é o 4. Tá bom? Então, fica 5,4. 5 inteiros e 4 décimos. Vamos de C. 112 inteiros e 1 décimo. Ó, 112 inteiros. Então, 112, que faz parte, está acompanhado dos inteiros, vai ficar ali antes da vírgula, tá bom? 112 antes da vírgula. E 1 décimo, quem vai ficar depois da vírgula? 1, já que se trata de 1 décimo. Então, fica 112,1. 112 inteiros e 1 décimo. Vamos lá, galerinha. Aqui na D, só tem assim, ó, 7 décimos. Tá bom? Não traz a palavra inteiros. Se não traz a palavra inteiros, isso quer dizer que antes da vírgula, quem vai ficar? Vai ficar o 0, porque aqui no item D a gente não tem inteiros. Então, quando não vir a palavra inteiros, antes da vírgula a gente vai colocar 0. Tá bom? 7 décimos. Quando se fala décimos, dá a ideia que a gente vai ter apenas uma ordem, uma casinha após a vírgula. No caso, quem vai representar essa ordem? Vai ser o 7, já que são 7 décimos.
ok? Então fica aqui 0,7 representando 7 décimos. Tranquilo, galera? Façam a correção e depois continuem a videoaula. Vamos agora à correção da questão de número 6. A figura ao lado está dividida em 100 partes iguais. Então, olha a afirmação, pessoal. Essa figura aqui, a questão está nos afirmando que ela está dividida em 100 partes iguais. Então, cada cubinho desse daqui representa uma dessas 100 partes, tá bom? Então, vamos lá. Item A. Escreva a fração decimal e o número decimal que representam a parte da figura pintada de azul, depois de verde e depois de vermelho. Vamos lá, galera. Então, iniciando aqui, ó, perceba que o item A ele pede duas coisas. A fração decimal, então primeiro a gente vai definir a fração de acordo com a cor em relação ao todo, e logo depois disso, transformamos essa fração em número decimal. Então, vamos lá, galera. Azul. Azul, pessoal, percebam aqui, ó, que nessa primeira fila a gente tem 10 cubinhos, aqui a gente tem mais 10, ok? E aqui a gente tem mais 1, 2, 3. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais essas 3, 23. Então, a gente tem 23 partes pintadas de azul. De quantas, professor? Temos 23 de 100 partes pintadas, ok? Porque a questão nos afirma, ó, a figura ao lado está dividida em 100 partes iguais. Então, dessas 100 partes, apenas 23 estão pintadas de azul. Vamos lá, continuando? Pronto. Descobrimos aqui a fração decimal, a fração que representa a quantidade de partes pintadas de azul em relação ao todo nessa figura. 23, 10, 100. Ou 23 centésimos, matematicamente falando. E a questão pede mais uma coisa, né? O número decimal. Ela quer que a gente transforme essa fração aqui também em número decimal. Então, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual, ó. Perceba que agora o nosso denominador é 100. Tá bom? O nosso denominador é 100. Então, quando o denominador for 100, vai ficar duas casas, ou duas ordens, como vocês queiram chamar, após a vírgula. Ok, galerinha? Vai ficar duas casas, duas ordens, após ali a vírgula. Tranquilo? Quem vão ser esses dois números, esses dois algarismos, que vão representar essas duas ordens que estarão após a vírgula? Vai ser, nesse caso aqui, ó, os dois números que estão no numerador da fração. No caso aqui, o 2 e o 3, formando 23. Então, vai ficar 0,23. Tranquilo, galera? Então, toda vez, prestem bem atenção, toda vez que o nosso denominador da fração for 100 e você for transformar essa fração em número decimal, obrigatoriamente você vai ter que deixar duas ordenzinhas aqui, ó, após a vírgula. No caso, a gente deixou uma com o 2 e a outra com o 3, já que 23 é o número que está aqui no numerador. Tranquilo, galera? Então, vamos lá, continuando. Verde. De verde, a gente percebe aqui que temos 1, 2, 3, 4. Apenas 4 partes pintadas de verde. Nós vamos colocar aqui no numerador. 4 sobre o todo. O todo é quantas partes? Foi dividido em 100 partes iguais. Então, isso quer dizer que a gente tem 4 partes pintadas de verde das 100 totais aqui que tem. Continuando, vamos transformar em número decimal. Perceba que o nosso denominador aqui, ó, ele vale 100. Nosso denominador vale 100. Então, isso quer dizer que a gente vai ter quantas casas após a vírgula? Vamos ter duas casinhas, vamos ter dois algarismos ali após a vírgula. Mas só que, no nosso numerador aqui da fração, eu só tenho apenas um algarismo, que no caso é quem? É o 4. Então, esse 4 vai ser um dos algarismos que vai ficar após a vírgula. Professor, e quem vai ser o outro? O outro vai ser 0. Quando não aparece, a gente sempre vai tender a completar com 0. Então, ficaria como, professor? Ficaria assim, ó, 0,04. Se aqui, ao invés de 4, fosse um 7, ficaria 0,07. Se fosse um 8, ficaria 0,08 e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos lá, continuando. Vermelho. Vermelho, ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de vermelho. Então, temos aqui que o nosso numerador vai ser 5. Sobre 100, já que o todo aqui, né, dessa imagem foi dividido em 100 partes iguais. Isso vai ser igual a quanto? Novamente, perceba que o nosso aqui denominador é 100. Então, isso nos induz a pensar que a quantidade de casas de ordens após a vírgula vão ser 2. Vão ser duas, vai ficar dois algarismos ali de forma exposta após a vírgula. Nesse caso aqui, um deles a gente já sabe que vai ser o 5, né? O segundo desses algarismos após a vírgula vai ser o 5, tá bom? Contando da esquerda para a direita. E aí, quem vai ser o outro? Como não temos aqui ninguém que acompanha o 5, a gente completa com 0, tá bom? Então, fica assim, ó, 0,0
5. Se aqui a gente tivesse 15, por exemplo, ao invés de 5, ficaria 0,15, né? Porque já aparece o número 15 tem 2 algarismos. Mas como o 5 só tem um algarismo, a gente completa o outro com 0. Tranquilo, galera? Vamos lá para B. Escreva por extenso o número decimal que representa a parte da figura pintada de azul, verde e depois vermelho. Então vamos na ordem, né? Que está nos dado aqui. Primeiro de azul, né? De azul, esse número decimal aqui, ó, 0,23. Matematicamente falando, como é que a gente faz a escrita dele por extenso? A gente faz a escrita da seguinte forma. Perceba que a gente tem aqui, ó, duas ordens, dois algarismos após a vírgula de forma exposta. Então, quando vocês estão diante dessa situação, vocês vão dizer que vocês vão ter aquele número, no caso 23, acompanhado da palavra centésimos, tá bom? Então, escrevendo por extenso, ficaria 23 centésimos. Por que 23 centésimos, professor? Porque a gente tem duas ordens aqui, dois algarismos visíveis expostos após a vírgula, tá bom? E 23, porque é o número que a gente está trabalhando aqui. Vamos lá, continuando. De verde, ó, temos aqui 0,04, 0,04. Matematicamente falando, a escrita por extenso fica como? Qual o número que a gente está trabalhando aqui? É o 4, tá bom? Com exceção do zero, a gente está trabalhando aqui com o 4, tá bom? Então, esse 4, ele vai vir primeiro, 4. E aí, professor, vai ser quantos décimos? Vai ser centésimos? Vai ser milésimos? Vai ser centésimos. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, duas ordens, dois algarismos após a vírgula, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem essa situação, vocês vão colocar o número que está sendo trabalhado, que no caso é o 4, e a palavra centésimos depois dele. Então, fica aqui 4 centésimos. Vamos lá, continuando. Vermelho, ó. No vermelho aqui, perceba que é 0,05. Matematicamente falando, vai ficar como? Qual o número que está sendo trabalhado? É o 5. Tem quantas escadas após a vírgula? 2. Então, é centésimo. Então, fica 5 centésimos. Tranquilo, galera? Façam as correções se vocês não tiverem acertado. E só depois vocês passam aí para a continuação da videoaula. Então, galera, agora vamos para a correção da questão de número 9, a última questão da nossa atividade que foi aplicada. Então, vamos lá. Ligue cada número decimal à sua escrita por extenso. Então, aqui no primeiro quadradinho, a gente tem 50,2. 50,2. O que é que a gente tem aqui nesse 50,2? A gente tem 50 inteiros, porque é o número que vem antes da vírgula, e tem aqui apenas o 2, uma ordem após a vírgula. Então, como tem apenas uma ordem, a gente vai dizer que esse 2 ele representa 2 décimos. Então, lendo matematicamente, aqui a gente vai ter 50 inteiros e 2 décimos, ligando aqui com essa nossa segunda tarjeta que a gente tem aqui, né? 50 inteiros e 2 décimos, ok? Então, vamos lá, continuando, né? Aqui no segundo quadrinho, né, a gente tem aqui 0,37. Perceba que aqui antes da vírgula a gente tem 0. Então, isso quer dizer que a gente não tem nenhum inteiro nesse número. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o 37 após a vírgula. Um número de dois algarismos, o 3 e o 7. Se é um número de dois algarismos, se após a vírgula eu tenho dois algarismos, isso me dá a ideia que ali eu tenho centésimos, tá bom? No caso aqui, quantos centésimos? 37, porque é o número que está após a vírgula. Então, a gente vai ligar esse 0,37, matematicamente falando, a 37 centésimos, como vocês podem aqui observar. Vamos lá, continuando. Nessa tarjetazinha lilás, a gente tem 0,512. Perceba que, novamente, aqui antes da vírgula, a gente tem 0. Então, isso indica que a gente não tem nenhum inteiro, tá bom? A gente não tem nenhum inteiro. Como a gente não tem nenhum inteiro, então, vocês deveriam procurar uma tarjeta aqui que não tenha a palavra inteiro, tá bom? E qual seria, professor? Aqui, após a vírgula, vocês devem perceber que vocês têm, ó, 1, 2, 3 ordens. Um número, no caso 512, formado por 3 algarismos que representam 3 ordens, tá bom? Então, isso quer dizer que, quando eu tenho, após a vírgula, um número de 3 algarismos, isso me dá a ideia que aquele número vai ter que vir acompanhado na sua escrita por extenso com a palavra milésimos, tá bom? Porque são 3 ordens, 3 casinhas após a vírgula. No caso aqui, o número citado ou melhor, o número exposto é 512. Então, vai ser 512 milésimos. Procurando aqui, a gente encontra, ó, 512 milésimos. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Aqui na tarjeta vermelha, a gente tem, ó, 0,004. Perceba que, novamente, aqui antes da vírgula a gente tem 0, então a gente não tem nenhum inteiro, tá bom? A gente não tem nenhum inteiro, já que o número aqui antes da vírgula é 0. E o que é que a gente tem aqui? Após a vírgula, a gente tem, ó, 1,
2, 3 algarismos. 0, 0, 4, né? 3 algarismos em uns aqui, tá bom? Se são 3 algarismos, isso quer dizer que o 4, que é o número que está sendo exposto aqui, ele vai ter que vir acompanhado da palavra milésimos, tá bom? Então, resultando em 4 milésimos. A gente pode encontrar bem aqui no início a nossa tarjetazinha primeira que tem aqui. Então, vamos ligar? Ok, vamos lá, continuando. Para finalizar, temos a tarjeta verde, né? Com o número 0,04. 0,04. Perceba que antes da vírgula, novamente, a gente não tem nenhum inteiro. O que a gente tem aqui? A gente tem após a vírgula o 4 com duas casas, né? Duas ordenzinhas aqui, o 0,4. Então, isso a gente quer dizer que o 4 vai ter que vir acompanhado da palavra centésimos, já que estão duas casas após a vírgula. Então, aqui ó, vai ficar 4 centésimos, que foi a última tarjetazinha que sobrou, né? Então, só faltando a ligaçãozinha, 4 centésimos. Galera, então finalizamos aqui a nossa videoaula de correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido a correção, a resolução de cada uma dessas questões. E mais ainda que vocês tenham corrigido, se caso for necessário, todas as questões e os erros que vocês cometeram, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.